abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu te peço entendimento da tua palavra, eu te peço compreensão, ó Pai, que todos os ouvintes, ó Deus, possam receber aquilo que o Senhor tem para nós. Ministra sobre nós com o teu Santo Espírito, ó Deus. Alcança aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aqueles que estão aqui na primeira igreja, Senhor. Que todos possam ser tocados pelo teu Espírito agora, e que o Senhor possa agir em nós e através de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é mais um dia com o Pai. Irmãos, este texto é muito conhecido. Eu mesmo já perdi as contas de quantas vezes o li e de quantas vezes o preguei. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, em algum momento da sua vida, você já teve contato com este texto, com esta palavra, com as mais diversas explicações. Mas o que eu quero te explicar hoje é que Deus, Ele é o seu Pai. Ele é o Criador de todas as coisas. E todos nós somos filhos de Deus. A questão, meus irmãos, é que todos nós precisamos nos convencer disso. Precisamos entender isso e colocar isso em prática na nossa vida. Tudo pode mudar em nós. Tudo pode mudar dentro de nós, se nós aceitarmos a paternidade de Deus. Se nós aceitarmos Deus como Pai. Quero, como introdução a esta palavra, ler com vocês Mateus 23, 9. E nós vamos ver aqui que o Senhor diz assim, Jesus falando: E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Um só é o vosso Pai que está nos céus. Todos nós, irmãos, para chegarmos neste mundo, tivemos um pai biológico, para que nós estivéssemos aqui. Ainda que este pai biológico possa ter sido ausente, ainda que esse pai biológico possa ter feito alguma coisa que não nos agrade, mas ele é o nosso pai biológico. Portanto, meus irmãos, para que o nosso corpo fosse formado, é necessário e foi necessário que houvesse um pai, que houvesse um genitor. Mas o que nós estamos falando aqui, e o que o Senhor Jesus ensinou, é que o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nos deu a vida, Ele nos deu do seu Espírito, por isso nós estamos vivos. E se eu estou vivo, e você está vivo, e você está viva, é porque esse Espírito habita em você. Então, para a nossa formação, nós tivemos uma mãe biológica e um pai biológico. Mas o nosso espírito não veio nem da nossa mãe, nem do nosso pai biológico.
O nosso espírito veio do nosso Pai Celestial, que nos deu a vida. Deus criou a mulher e o homem e deu a eles a capacidade de se multiplicarem e de povoarem a terra. Mas Ele nunca deixou a sua paternidade de lado. Deus não se esconde na sua paternidade. Deus não se esconde das pessoas. Deus não se esconde do ser humano, muito pelo contrário. O Senhor Deus Todo-Poderoso está todos os dias pronto a se revelar aos seus filhos. Quando você recebe o Pai e você aceita o Pai e você diz: meu Pai é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu o sirvo, eu o sigo, eu vivo para Ele, eu vivo para a glória dEle. Então o Senhor Jesus repete para nós dizendo: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Então a nossa origem primeira é no céu. A nossa origem primeira é em Deus. Então isso não pode sair da nossa mente. Porque através desta paternidade aceita por nós, nós iremos construir a nossa vida. Nós iremos direcionar a nossa vida. Nós vamos chegar à boa, perfeita e agradável vontade do Pai Celestial. Mas para que isso aconteça, este é o primeiro ponto. Eu preciso reconhecer: Deus é o meu Pai. Sem esse reconhecimento, tudo que nós falamos aqui pode cair no esquecimento. Salmos capítulo 2, versículo 7. Para reforçar o que nós estamos falando aqui: recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. De novo, recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja que esta palavra, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando nós abrimos o nosso entendimento e compreendemos: eu fui gerado por Deus, vocês foram gerados por Deus, nós viemos de Deus, nós estamos aqui para a glória dEle, nós estamos aqui para a exaltação dEle, nós vamos nos enchendo de certeza, nós vamos nos enchendo de confiança, nós vamos nos enchendo de direção, nós vamos entendendo que Deus tem algo para nós, e aí nós nos animamos e nós dissemos: vamos à casa do Senhor. Por quê? Nós entendemos isso. O Espírito de Deus ministrou em nós. Agora veja, poderia citar, e vou citar para frente, nos próximos domingos, outros contextos. Mas eu quero me deter agora no nosso texto principal. O nosso texto principal fala de um pai e 2 filhos. Nós temos milhares de lições para tirar aqui, mas a lição do dia de hoje é você entender o papel do filho mais novo, o papel do filho mais velho e o papel do pai. Então nós estamos aqui com pessoas que estão na igreja há muito tempo, e nós estamos aqui com pessoas que estão na igreja há pouco tempo, mas um só é o nosso Pai que está nos céus. Então pronto. Então nós temos o mesmo Pai, nós temos a mesma origem, independente da cor da nossa pele, independente do nosso sotaque, da nossa forma de falar, independente daquilo que nós vestimos, independente de qualquer coisa, um só é o nosso Pai e todos nós somos irmãos. Qual é a nossa diferença? Alguns irmãos estão há mais tempo e outros irmãos estão há menos tempo. Nós vamos nos enquadrar ou entre aqueles que estão há mais tempo, ou entre aqueles que estão há menos tempo. Nós vamos ter um entendimento de realmente nós somos filhos, ou nós vamos duvidar da nossa filiação. Porque o filho mais velho, ele sabia que ele era filho.
Ele tinha a identidade de filho, de permanecer, de continuar. O filho mais novo, ele, mesmo sabendo que era filho, ele decidiu viver por conta própria. Ele decidiu seguir aquilo que ele achava melhor para a vida dele. E neste enquadramento nós vamos estar, ou na visão do filho mais novo, ou na visão do filho mais velho, porque o pai continua aqui operando, o pai continua aqui trabalhando, o pai continua aqui fazendo a sua obra. Jesus, o filho primogênito de Deus, que se tornou primogênito para que nós fizéssemos parte dessa família, ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o pai sempre vai continuar trabalhando, o pai sempre vai continuar realizando. Olha o que o Senhor Jesus disse: o meu pai é o agricultor, ele é o trabalhador. E onde é que o Senhor estava trabalhando quando Jesus falou? Ele estava trabalhando na árvore, ele estava trabalhando na terra, ele estava trabalhando na vida das pessoas. E aqui, meus irmãos, hoje o Pai está trabalhando na minha vida, o Pai está trabalhando na sua vida. Agora você vai avaliar quais são as atitudes que você vai tomar. Você vai avaliar que tipo de comportamento você está tendo, ou que tipo de comportamento você vai querer ter a partir de hoje, a partir de agora. Como você vai se assumir diante de Deus? Como você vai buscar a este Pai? Como você vai se colocar diante deste Pai? Isto pode mudar a história da sua vida. Mas muitas pessoas negligenciam esta relação com Deus. Muitas pessoas deixam a relação com Deus para segundo plano, para terceiro plano. Muitas pessoas priorizam as outras relações da sua vida e vão deixando a relação com o Pai Celestial de lado. E aqui tudo começa com a vontade do filho mais novo. Como já dissemos, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Veja que fala no plural, repartiu por eles. Então, ele deu uma parte para o irmão mais velho e a outra parte para o irmão mais novo. O irmão mais velho recebeu a parte dele e permaneceu. Entenda, o pai tem algo para te dar. O pai tem algo para te entregar. Ele deu para o filho mais velho e deu para o filho mais novo. Os dois receberam, pode ver aí, está aqui no texto. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quando o Senhor Jesus disse que aquele filho mais moço estava vivendo dissolutamente, ele estava fazendo coisas erradas com o dinheiro. Ele estava gastando dinheiro na sua realização. Ele estava gastando dinheiro naquilo que lhe dava prazer, naquilo que ele gostava de fazer, naquilo que ele achava que era certo para ele. Foi assim que ele gastou o dinheiro dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Todas as vezes que o Filho de Deus quer viver por conta própria, e ele mesmo quer falar assim: olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viver desse jeito, eu quero viver daquele jeito, todas as atitudes vão ter consequências. A consequência é que o dinheiro acabou, porque o filho mais jovem não investiu o dinheiro. O filho mais jovem não comprou uma outra fazenda, não comprou um outro terreno, não utilizou aquele dinheiro para poder contratar pessoas, para plantar alguma coisa, para colher, para fazer comércio, para nada. Ele simplesmente gastou todo o dinheiro naquilo que era errado, naquilo que não gerava renda, naquilo que desperdiçava o dinheiro. E ele chegou à miséria. Ele ficou sem nada, materialmente falando. Ele perdeu tudo que ele tinha, gastando dissolutamente. Olha o que ele fez. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos.
e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Irmãos, de uma pessoa bem de vida, de uma pessoa que vivia bem, ele passou a viver mal. Ele passou a ser cuidador de porcos, que era uma grande humilhação para o povo de Israel, porque eles nem comiam porcos e nem tinham criação de porcos. Então aquilo era muito humilhante para eles, porque não fazia parte da cultura deles. E ele estava ali fazendo isso contra talvez a sua própria vontade, mas foi o que apareceu para ele. Ele desejava comer a comida dos porcos e isso lhe foi vetado. Você vale menos do que os porcos. Preste atenção nisso. Uma pessoa que se afasta da casa do Pai, uma pessoa que se afasta da presença de Deus, ele passa a perder o seu valor, porque o nosso valor está na presença do Pai, na casa do Pai. Quando a pessoa abandona a casa do Pai, se distancia das coisas de Deus, o valor dela passa a ser menos do que os porcos. E foi o que aconteceu com aquele homem. E aí, foi o versículo principal que nós lemos, os versículos: e caindo em si. Lá naquela miséria, cuidando daqueles porcos, sendo humilhado, ele passou a cair em si. O que é cair em si? É lembrar de onde ele veio, é lembrar da sua origem, é lembrar que ele tem um pai que está vivo, é lembrar que o pai dele tem trabalhadores que estão lá trabalhando para o seu pai, e que os trabalhadores do seu pai estavam vivendo melhor do que ele. Então ele teve a brilhante ideia de dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero ser um dos teus trabalhadores. Eu não quero mais nem a posição de filho, eu só quero a posição de trabalhador. Eu só quero estar na sua fazenda, porque eu sei que eu vou me alimentar bem, eu sei que o Senhor vai cuidar bem de mim, como o Senhor cuida bem dos seus empregados. Porque aqui onde eu estou sendo maltratado, eu estou sendo desprezado, eu não estou sendo valorizado, eu estou sendo deixado de lado, eu estou passando por uma dificuldade muito grande, eu perdi tudo, eu gastei tudo, e agora eu estou valendo menos que os porcos. Esta é a minha situação, mas eu ainda tenho um pai. Mas se o meu pai não quiser me considerar um filho, eu ainda assim tenho um pai. Ah, mas se ele não quiser me receber na qualidade de filho, eu aceito ser trabalhador do meu pai. Mas sabe o que eu quero? Ir ter com meu pai. Eu quero estar na casa do pai. Eu quero estar na presença do pai. E você? Você quer estar aonde? Você quer estar na casa do pai? Você quer estar na presença do pai? Você quer estar diante de Deus? A questão é essa: onde você quer estar? Eu também tenho esta visão para mim. Onde eu quero estar? As pessoas precisam pensar nisso. Eu quero estar na casa do pai. Eu quero estar na presença do Pai, mesmo que seja como um trabalhador, mesmo que seja como uma pessoa que vai estar só fazendo o serviço braçal, mas eu não quero estar longe da casa do Pai. A visão daquele filho mais jovem era: na casa do meu pai não falta nada, na casa do meu pai não falta comida, não falta vestimenta, e não falta o carinho, não falta a forma boa de tratar as pessoas, porque na casa do meu pai todos são bem tratados. Os trabalhadores do meu pai são bem tratados. Nós como filhos somos bem tratados. Entenda, meus irmãos, esta bênção está na casa do Pai. Esta bênção está na presença de Deus. Se você está na presença de Deus, espere o melhor de Deus. Se você está na casa de Deus, espere o melhor de Deus, porque o Senhor nos entrega o melhor. Até mesmo para os trabalhadores. Este filho mais jovem reconheceu isso, e ele foi. E vocês observaram na leitura que o pai o recebe como filho. O pai, ele entende que o filho está ali, mas ele fala: trazei depressa a melhor roupa,
e vestiu e põe-lhe o anel na mão e sandália nos pés. Significa o seguinte: o meu filho voltou. Porque a palavra dele é: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho, longe da casa do pai, ele está perdido, ele está morto, espiritualmente falando. E é isso que nós precisamos entender. Alguém que não tem um compromisso com o pai, alguém que não tem um compromisso com Deus, alguém que não quer estar na casa de Deus, alguém que não quer estar na presença de Deus, o que aconteceu com ele? Ele simplesmente morreu espiritualmente. Mas quando eu te vejo, eu observo que você está vivo para a glória de Deus. Você está viva para a glória de Deus, porque você está na casa do Pai, porque você está na presença de Deus, porque você está diante do Senhor. Mas não ficou nisso. Depois que a festa começou, a Bíblia diz que o filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa. Porque veja bem, ele voltava para casa, como nós. Passamos o dia todo trabalhando e voltamos para casa. E quando esse filho mais velho volta para casa, chegando em casa, veja o que aconteceu. Ouvia a música e as danças. Veja que coisa interessante. Música e dança. Algo que não era comum no retorno daquele homem para sua casa. Tem alguma coisa diferente acontecendo em casa hoje. Eu estou ouvindo música, eu estou vendo as pessoas dançando, tem alguma coisa diferente acontecendo. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Aqui começa um problema. Muitas vezes, meus irmãos, ao invés da pessoa dobrar os seus joelhos e perguntar: pai, o que está acontecendo com a tua casa? Por que está tendo música na tua casa? Por que está tendo aqui danças na tua casa? Pai, me conta, o que foi que aconteceu? Irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida, em qualquer circunstância, é ir primeiro falar com o Pai em oração. Porque se você for ao servo, se você for aos trabalhadores, talvez aquilo que você vai ouvir dos trabalhadores não vai ser aquilo que você precisa ouvir. Não vai ser aquilo que você deve ouvir. Por isso que a nossa voz principal é a voz do Pai. Nós não podemos, irmãos, dar ouvidos aos servos. Porque se eu vou primeiro nos servos e não primeiro no Pai, eu posso não receber a informação 100% correta. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Nós vivemos no mundo inteiro as pessoas falando muito sobre fake news, sobre mentira. Sabemos que o pai da fake news é o diabo, o pai da mentira é o diabo. Tentaram tomar a mentira do diabo, o diabo não deixou eles tomarem, porque o diabo continua sendo o pai da mentira ainda. Então, todo mundo fala muito isso. Tal coisa é fake news, tal coisa é fake news, tal coisa é mentira. E o que é a recomendação geral? Se você recebeu uma informação, você tem que checar se aquela informação está certa ou não. Você não pode ouvir de primeira e acreditar, porque na maioria das vezes você vai ouvir e aquilo pode não ser verdade. É igual vocês acompanharam, ou talvez acompanharam através das redes sociais, no dia 1º de abril, que é o dia deles. Mas eles colocam tanta bobagem na internet, tudo mentira, porque dizem que 1º de abril é o dia da mentira, então eles vão lá, colocam um monte de mentira na internet, aí depois saem rindo, falando: não, isso não era verdade e tal, e eles gostam de brincar. Então veja bem, na verdade, meus irmãos, a mentira não é para se brincar com ela, porque a mentira é do diabo. O que acontece? Se nós fizermos o que esse filho mais velho fez, nós podemos ter problemas na nossa vida. Olha o que ele fez. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.
Só que veja bem, aqui não poderíamos dizer que era uma mentira, porque o que ele está falando aqui é o que nós lemos anteriormente. Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Até aqui, a informação que ele recebeu foi até uma informação boa. Mas como que ele recebeu essa informação? Ele recebeu essa informação de uma forma seca. Ele recebeu essa informação de uma forma direta. Ele recebeu essa informação como se fosse uma bomba na cabeça dele, porque ele não esperava mais a volta do seu irmão. Ele não esperava que aquilo fosse acontecer. Algo inesperado. E provavelmente ele estava em choque. Mas ele se indignou e não queria entrar. Ele falou: eu não ponho meu pé nesta casa mais. Qual era a casa? A casa do pai. Isso não vou mais, eu não ponho mais meus pés nesta casa, eu não vou entrar. Que? Não vou, simplesmente eu não vou entrar. Veja como ele pegou essa notícia e trouxe essa notícia e ficou ali com uma indignação. Veja que a palavra de Deus está dizendo claramente aqui, ela está mostrando para nós o sentimento que aquele homem tinha. Indignou-se, estava muito indignado, dizendo: não vou entrar, eu não vou entrar. Veja, o primeiro filho deixou a casa do pai para viver dissolutamente, e o segundo filho, que no caso é o primeiro filho, mas ali na ordem do que aconteceu, queria fazer a mesma coisa. O filho mais velho queria falar assim: não, agora nessa casa aí não tem mais lugar para mim. Veja que era o contrário, mas naquele momento ele estava tão indignado que ele não se via mais na casa do pai, que ele não se via mais dentro da casa do pai. E isso aconteceu diante dos criados, diante dos servos, diante dos trabalhadores. E saindo o pai, estava com ele. Aí o pai veio para falar com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. A tristeza do filho mais velho era que o filho mais novo tinha gastado tudo, tinha perdido tudo. Mas como é que ele sabia que tinha gastado tudo e que tinha perdido tudo? Jesus citou uma parte da conversa, mas a conversa do servo com ele foi longa. Porque você pode observar aqui que ele já sabia de detalhes, ele já sabia de coisas a mais, que está subentendido aqui no texto. E esta coisa a mais que ele sabia, esse detalhe a mais que ele sabia, trouxe para ele ainda mais indignação, trouxe para ele uma sensação ruim. Mas preste atenção, esta sensação ele mostrou para o pai. Ele falou: eu gostaria muito de receber do pai uma coisa melhor, para que eu pudesse me alegrar, mas o teu filho recebeu algo, eu não recebi nenhum cabrito, eu não ganhei nada, e olha, ele ganhou tudo, eu não ganhei nada. Preste atenção na indignação e na sensação desse filho mais velho. Mas era justo? Será que era justo? E disse o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Tudo que você está vendo é seu, nada vai ser tirado de você, muito pelo contrário, tudo é seu. Veja a palavra do pai: tudo que eu tenho é seu. O servo não poderia falar isso para o filho mais velho, o servo não poderia falar isso para aquele filho que ele mesmo disse que há tantos anos servia seu pai, há tantos anos estava ali todos os dias
dias trabalhando. Então entenda, a palavra do Pai é: tudo que eu tenho te pertence, é seu. Não existe restrição para você, tudo é seu. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Entenda uma coisa: o que é um bezerro cevado perto de tudo que você tem? Você tem tudo. Você tem tudo que você precisa. Se você está na presença de Deus, servindo a Deus, muitos estão desde o ventre da sua mãe. Muitos chegaram, às vezes depois, ou chegaram crianças, ou chegaram juniores ou jovens e cresceram, e tem uma história na igreja, tem uma história na presença de Deus. Esta história que você tem em Deus, esta sua vida com Deus não é em vão, porque o Senhor diz que tudo é seu. Tudo o Senhor te entregou. E quando o Senhor faz essa entrega, quando o Senhor diz tudo é teu, mas entenda, este bezerro cevado é só para nós demonstrarmos alegria, porque este teu irmão é como se ele tivesse morto, ele tinha se perdido no mundo, ele tinha se jogado no mundo, mas ele retornou. Então quando ele retorna, nós temos que mostrar para ele que ele é importante, não mais porque ele tem alguma herança aqui, mas porque ele ainda pertence à família, ele ainda faz parte da nossa família, ele é teu irmão. Irmãos, Deus nos colocou no meio de irmãos e irmãs. Desde que eu cheguei à igreja, eu sempre ouvi as irmãs do grupo missionário de mulheres falando: irmãos, paz seja convosco. Irmã, paz. Irmão, paz. Ou seja, todos nós somos irmãos na presença de Deus. Nós nem precisamos saber os nomes uns dos outros, porque nós somos irmãos. Nós entendemos isso pela palavra de Deus. Aos irmãos que estão em tal lugar, aos irmãos que estão em tal lugar, aos irmãos que estão em tal lugar. Então, a vocês, irmãos, a palavra de Deus é essa: se você está na presença de Deus há muito tempo, Deus já te deu o controle de tudo. Se você está chegando agora, se você está há pouco tempo, o Senhor tem tudo preparado para você permanecer na casa. Não vai te faltar nada na presença dEle, não vai te faltar nada diante dEle. Qual é o final dessa história? É: o Pai quer todos os filhos na sua presença, o Pai quer todos os filhos na sua casa. Nenhum filho pode ficar de fora, todos os filhos precisam entrar, porque o Senhor tem uma obra para fazer dentro da casa. Foi o que Jesus falou, foi o que Jesus mostrou. É na casa, a obra é na casa, é quando você está junto. Entenda uma coisa: se você precisa receber o refrigério para a sua alma, porque talvez você se indignou com alguém que há pouco tempo chegou e parece que passou na sua frente, ou se você é aquela pessoa que chegou, mas olhou para os irmãos mais velhos falando: ele não quer me aceitar mais, eles não estão me aceitando mais, ela não quer me aceitar mais, parece que está tudo diferente. Não, irmãos, não está nada diferente, está tudo igual. A casa do Pai é a mesma. Agora eu vou falar para você o que está diferente. São as experiências. O filho mais velho teve experiências no trabalho, e o filho mais novo teve experiências no mundo, viveu coisas terríveis. Talvez, se você é irmão mais velho, parar para ouvir a história dos irmãos mais novos, você até chore. Talvez, irmãos mais novos, se vocês pararem para ouvir a história dos irmãos mais velhos, talvez vocês também chorem. Por quê? Porque todos nós que somos irmãos temos uma história com o Pai, temos uma história na presença de Deus, alguns com muitos anos, outros com poucos anos. Esta é a terceira vez que eu faço aos domingos o propósito à casa do Pai. Quando eu comecei no primeiro que fiz aqui, logo que cheguei,
uma pastora que não é aqui de Vitória me fez uma pergunta assim: e os membros da primeira igreja antigos, eles voltaram para a igreja? Eu falei, mas por que você está perguntando isso? Aí ela me disse, porque você está fazendo lá, volte para a casa do Pai. Eu falei, não, irmã, pastora, a senhora entendeu errado. Eu não estou chamando membros de volta, eu estou chamando os filhos para a casa do Pai. Ser membro, ter a carteirinha e ter o registro é uma coisa, ser filho é outra. O chamado de Deus não é para membros, mas é para filhos. É para aquelas pessoas, independente da denominação, independente da religião, que estão espalhados por toda a face da terra. O Pai está dizendo assim: eu estou chamando todos os meus filhos para casa, e na minha casa tem lugar para todos os meus filhos. Tem lugar para os filhos mais novos, tem lugar para os filhos mais velhos, tem lugar para todas as pessoas. Tem lugar na casa de Deus para todos os filhos de Deus. E aqueles que ouvirem o chamado aparecerão. Aqueles que ouvirem o chamado virão. Virão de todas as partes do mundo. Virão de todos os países. Virão de todos os lugares. De modos que a casa do Pai estará cheia dos seus filhos. Estará repleta dos seus filhos. Independente da etnia. Independente do grau de escolaridade. Independente do nome. Independente da família. Mas todos reunidos como filhos na presença de Deus. A visão que Deus me deu é essa: todos os filhos na casa do Pai. E a casa do Pai é gigante, é imensa, é muito grande, mas aquela reunião dos filhos na casa do Pai, eles vão ouvir o chamado do Pai e eles virão, eles se achegarão, eles estarão na presença do Pai. É o Pai que está chamando todos os filhos de volta para casa. Não os membros, mas os filhos que estão espalhados, que estão pelos lugares, e nós os receberemos na casa do Pai, porque nós estamos na casa do Pai. Nós estamos na presença de Deus. Esta é uma obra espiritual. Não é uma obra feita por um homem, mas é uma obra feita pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor fará. Mesmo depois que o Senhor fizer, se vocês que estão aqui não conseguirem mais falar comigo, né, quando tiver as multidões, vocês vão dar um testemunho lá nas redes sociais de vocês, falando: ó, eu estava lá no dia que o pastor pregou e falou, não consigo mais falar com ele não, mas aconteceu. Olha, lotou de filho, pareceu filho de tudo quanto é lugar, porque o Senhor tem muitos filhos espalhados por todo esse planeta, e o Senhor está chamando os seus filhos para que o nome dele seja glorificado. E os filhos de Deus vão aparecer, igreja. Os filhos de Deus vão se chegar à casa do Pai, sejam os mais velhos ou sejam os mais novos. Esta é uma obra de Deus, esta é uma revelação de Deus para este tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo dos filhos de Deus, a unção dos filhos de Deus. Aquilo que faltava na vida dos filhos que estão longe, eles vão vir para perto, e o Senhor vai acrescentar, e o Senhor vai dizer: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E você verá a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque os filhos de Deus resplandecerão como o sol, diz a palavra de Deus. É assim que Deus fará para que o nome dele seja glorificado. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,